Bem-vindos à nossa primeira aula do MedWill Explica, pessoal! A necessidade de abordar um tema tão importante, nós vamos aqui, num breve comentário, tentar fazer uma aula breve e sucinta sobre o que é insuficiência renal crônica. Tá? E principalmente tentando focalizar em como detectar uma insuficiência renal crônica mesmo antes do paciente começar com seus primeiros sinais e sintomas, sua manifestação clínica. Como fazer isso? Né? Vamos aprender isso aqui agora. A insuficiência renal crônica, para que nós possamos entender melhor, é um quadro em que o paciente ele perde a sua capacidade de filtrado glomerular. Bem, o filtrado glomerular é a situação em que nós temos a passagem do plasma através do glomérulo, uma unidade dos néfrons, a unidade funcional dos rins. Certo? A taxa de filtrado glomerular nós sabemos que fica entre 100 e 140 ml por minuto, né? E isso vai passar pelos glomérulos, vai até os túbulos renais, os túbulos coletores, até as papilas renais, para depois ser transformado em urina, né? Mas espera aí, esse doutor Wilson já está começando a falar besteira. Como é que 100 a 100 ml por minuto, né, de filtrado glomerular para formar urina? Espera aí, eu vou mijar quanto no final de 24 horas? 600 litros? Se é 100 a 140 ml por minuto? Bom, pessoal, isso é o que é filtrado lá no glomérulo. Mas não vamos esquecer que a grande maioria do líquido filtrado no glomérulo, ele é reabsorvido para o organismo, junto com substâncias como sódio, potássio, bicarbonato. Ok? Essa filtração de 100 a 140 ml por minuto, no paciente que adquire uma insuficiência renal crônica, ela diminui drasticamente, tá? Só que nós conhecemos a insuficiência renal crônica como 5 estágios. Estágio 1, que é também chamado de grado, né? O grau. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Quando falamos de grau 5, a filtragem glomerular alcança a baixa de 100 a 140 ml por minuto até 15 ml por minuto. Aí nós já estamos falando do paciente que obrigatoriamente tem que fazer uma diálise, ou peritoneal ou uma hemodiálise. Mas nós também temos os graus 1, 2 e 3. E esses graus 1, 2 e 3 nós temos uma pequena diminuição da capacidade de filtração glomerular. E devido a ser uma diminuição pequena, ocorre que passa despercebido. O médico não consegue detectá-lo, porque não tem aparecimento de sinais e sintomas nesse momento. E nós, como médicos, devemos a obrigação de detectar, mesmo sem os sinais e sintomas, este período. Para quê? Para que, por exemplo, não venhamos a introduzir um medicamento nefrotóxico no paciente que vá fazer com que piore cada vez mais a sua função renal. Antibióticos, como a gentamicina, pode provocar e piorar uma função renal. Anti-inflamatórios como ibuprofeno também são considerados nefrotóxicos. Então, por isso, o médico tem a obrigação de detectar uma insuficiência renal, mesmo antes do aparecimento dos sinais e sintomas. Para isso, nós temos uma fórmula. Pode vir aqui, por favor. Koch-Grove-Gault. Essa fórmula, ela vai usar basicamente de duas constantes, que é o 140 e o 72, certo? Esses são constantes, amigos. Esse número não vai alterar em situação nenhuma. O que vai alterar é a idade do paciente, o peso do paciente e o valor de creatina plasmática. Então, amigos, nunca se esqueçam de pedir uma química sanguínea do paciente quando você for tratar dele. Você vai precisar do seu valor de creatinina. Se formos lembrar bem, sabemos que dependendo do laboratório, é claro, a creatinina pode variar de 0,4 a 1,4 miligramas por decilitros de sangue. Certo? Isso é o valor normal. Um paciente renal crônico, uma pessoa que está desenvolvendo uma insuficiência renal, normalmente pedimos análise
de ureia e creatinina, não é mesmo? Ureia e creatinina. A ureia sabemos que varia, dependendo do laboratório, de 20 a 40, certo? E a creatinina também varia entre 0,4 e 1,4. Para análise deste tipo essa diminuição de filtrado glomerular, vamos usar somente a creatinina, que os valores normais são esses, certo? Vamos colocar aqui um caso, né? Como se fosse uma situação esporádica. Digamos que aqui nós estamos falando de um paciente que tem 60 anos de idade, certo? E um paciente que pesa 80 quilos, certo? Suponhamos que a creatinina dele deu, vamos por aqui, 2,7 miligramas por decilitros de sangue, certo? Não vamos esquecer que a fórmula até aqui está falando de paciente homem, certo? Se fizermos esse cálculo da maneira que está aqui, estamos falando de um homem. Se estamos falando que se esse paciente é uma mulher, depois do cálculo vamos multiplicar por 0,85. Isso por conta da massa corporal diferenciada entre o homem e a mulher. Tá? Vamos fazer esse cálculo agora. Vamos lá. A primeiro cálculo, a parte do numerador, nós vimos 140 menos a idade, certo? Que seria 60, deu 80, certo? 80 vezes o peso que escolhemos ser 80, dá 4.800, certo? Na parte do denominador, teremos 72, que é outra constante, isso nunca vai variar, vezes a creatinina, que pode variar. Nesse caso, 2,7. 72 vezes 2,7, encontramos 194,4. Certo? Aí só temos que dividir, amigos, o numerador com o denominador. 4.800 dividido por 194. Vamos arredondar para mais ou para menos. Se é 194,4 e 4 é menos do que 5, vamos arredondar para 194. Se fosse aqui um 6, um 7 ou algo acima de 5, arredondaríamos para 195, ok? Então, nesse caso, é 194. 4.800 dividido por 194, façam a conta aí, amigos, vai dar 24,74. 24,74, isso é um 7, é mais do que 5, então arredondamos para 25, certo? Ok? O que isso nos demonstra? Demonstra que o rim está trabalhando a 25% da sua capacidade. Quando lembramos que o filtrado glomerular, ele pode ser de 100 a 140 ml por minuto, basicamente os nefrologistas abreviam essa soma para 100, para ajudar no cálculo de porcentagem, entende? E quando chegamos aqui em 25 de 100, dizemos que o rim está trabalhando com 25% da sua capacidade. Por incrível que pareça, nesse caso, ele ainda não manifesta os sinais e sintomas de uma insuficiência renal crônica. Ele precisa perder ainda mais 5% dessa capacidade para começar a desenvolver edemas nas pernas, edemas periorbitário, aumento da pressão arterial e todos os outros sinais e sintomas de uma pessoa com insuficiência renal crônica. Nosso dever, amigos, é fazer cálculos como esse e detectar uma insuficiência renal ainda no seu estágio 1, 2, 3 ou 4. Antes mesmo do paciente desenvolver os seus sinais, seus primeiros sinais e sintomas, para que possamos usar de terapias protetoras para este rim. Ok, galera, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, o nosso primeiro vídeo do Will Explica, tá? Do Med Will Explica. Esperamos ter muitas outras oportunidades, explicar muitos outros temas importantíssimos para nós graduandos, nós da medicina interna e até os médicos formados que ainda precisam da sua atualização, tá? Queria agradecer muito a presença dos nossos amigos colaboradores, tá? Que estão aqui filmando, nos ajudando para montar todo esse trabalho, tá? E por favor, cliquem aqui se você gostou dessa aula, tá? Se torne um dos nossos membros, nossos seguidores e estejam prontos a estudar conosco, a dar opiniões, tá? E perguntas sobre os temas que devemos avançar ainda. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula do Med Will Explica. Agora passa.
Beleza, pode continuar. Continuo com você agora. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro dia do Mad Cell Will. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, certo? Eu vou fazer o cálculo porque o meu camarada que tá filmando aqui disse que eu não sei fazer conta, tá? Então vamos lá. 7 vezes 7, 14. Fica 4 aqui, vai 1 aqui, certo? 7 vezes 7, 49, vai 1, 50. Mentira. 7 vezes 7, 49. Para isso. 7 vezes 8.